Oi pessoal, meu nome é David Alexandre e eu faço parte da Evoque Aprendizagem Corporativa. Eu queria te dar as boas-vindas ao CBTD 2020. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o design de jornada de aprendizagem, um método que a gente desenvolveu aqui na Evoque e que serve para fazer o planejamento e a construção dos nossos projetos de treinamento. Desde o início da nossa atuação na área de T&D, um fato que nos incomodava era a linguagem utilizada nas publicações encontradas no setor de treinamento. Comumente, entre livros e artigos, encontrávamos uma linguagem excessivamente acadêmica e formal, bastante distante do dia a dia dos clientes e dos profissionais que costumávamos atender. Aqui na Evoque a gente se questionava se encontraríamos um método de construção de treinamentos mais simples, suficientemente capaz de apoiar o planejamento, sem que durante o processo de construção, elementos importantes em relação ao projeto acabassem sendo esquecidos ou ignorados. Durante os primeiros anos, a nossa inquietação deu lugar ao estudo dos métodos disponíveis. Nós pesquisamos praticamente todos, ADDIE, SEM, 6Ds, Trahenten. O que fosse descoberto era testado sempre na busca de encontrar uma ferramenta mais amigável, que falasse a nossa língua. A nossa crença desde o princípio foi sempre pensar simples. Escrever como quem fala leva simplicidade aos conteúdos, e é possível ser simples sem ser simplista, ou seja, dá para ser simples com assuntos complexos. Por isso eu penso que a simplicidade é uma característica que deve ser perseguida, sempre que possível, sob o risco de não sermos compreendidos pelas pessoas. Um outro ponto importante, além da simplicidade e que não saía da nossa cabeça, é de que um método de planejamento e construção de treinamentos deveria ser intuitivo e ágil, assim como são os sistemas operacionais dos nossos celulares de hoje. Para que essa característica fosse encontrada no design de jornada de aprendizagem, nós nos inspiramos na área de desenvolvimento de software. Quem é do ramo já sabe que o design de experiência do usuário, ou simplesmente User Experience, tornou-se um padrão para o setor. Em pouco tempo, a UX tornou-se um fator decisivo e determinante ao sucesso de produtos digitais. Essa importância se deve ao fato de que sempre existirá uma curva de aprendizagem para novos produtos. E quando essa curva é rápida, significa que o produto pode ganhar escala. Da mesma forma, um método de construção de treinamentos precisa também ser intuitivo e ágil. Caso contrário, seria esquecido naquela pilha de coisas que aprendemos e não aplicamos. Afinal, quem tem tempo para perder hoje em dia? Nos meus primeiros 18 anos de vida profissional, eu me dediquei à área de design gráfico. Nessa função, aprendi o quanto o desenho pode apoiar a comunicação. Você deve estar lembrando aí da frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E daí vem a nossa segunda fonte de referência para a construção do design de jornada de aprendizagem, o livro Business Model Canvas, de Alexander Osterwald e de Yves Binet. Eu acredito que, por meu estilo de aprendizagem ser mais visual, o livro me impactou tanto na época em que eu conheci. Isso era mais ou menos em 2016. O livro fez por mim duas coisas muito importantes. Primeiro, me ensinou que ferramentas simples podem ser extremamente poderosas no processo de estruturação de ideias e de planejamento. A segunda é pensar como dono de negócio. Compreender a relação existente entre recursos chaves de uma empresa é fundamental para a continuidade da operação de um negócio. Sinceramente, eu recomendo a você que leia esse livro. Conhecer o Business Model Canvas, pois ele desenvolve uma competência ainda rara na área de treinamento e desenvolvimento, a competência de visão de negócio. Eu acho que foi na metade de 2016 que eu recebi um convite do Rodrigo Demo, meu sócio, para participar de uma aula experimental falando sobre o método 6Ds. Nessa aula, eu aprendi uma das lições mais importantes da minha carreira em treinamento e desenvolvimento, que o objetivo de qualquer treinamento é entregar resultado para o negócio. Eu quero grifar essa ideia contigo, pois eu acredito que é assustadora a quantidade de profissionais que ainda ignoram a necessidade do negócio. A experiência tem nos mostrado que ignorar esse fato é a diferença entre uma área de treinamento e desenvolvimento tiradora de pedidos, o delivery, que você já deve ter ouvido falar, para uma área de treinamento e desenvolvimento mais estratégica e comprometida com os resultados dessa organização. Dito isso, eu acredito que o contexto está suficientemente desenhado para que a gente explique as premissas por detrás do método de design de jornada de aprendizagem. Essas premissas são três. A primeira delas, o método de planejamento ele deve ser prático, intuitivo e completo. É nosso desejo que ao aprender o design de jornada de aprendizagem, você seja capaz de aplicar ele na prática no dia a dia do seu trabalho. O uso dos quadros, ferramentas que sustentam o método, seja intuitivo e que o passo a passo da coleta de informação seja completo o suficiente para listar os elementos importantes por detrás do sucesso do treinamento. A premissa número 2 é que a aprendizagem deve ser orientada para a prática. O que for ensinado deve obrigatoriamente ser aplicado pelo participante.
seja nas suas tarefas de trabalho, no desenvolvimento da sua carreira ou no alinhamento da sua conduta com a cultura do seu negócio. E a terceira, de que a aprendizagem deve ser orientada para os resultados de negócio. O motivo do líder empresarial investir em treinamento e desenvolvimento para a sua organização é que ela precisa continuar sendo competitiva e ele precisa que os seus colaboradores sejam capazes de realizar essas estratégias, novas tarefas ou melhorarem a execução das tarefas que eles já praticam. Estas são as 3 premissas que fundamentam a mentalidade por detrás do design de jornada de aprendizagem. Mas desejamos sinceramente que não limite a sua aplicação com o passar do tempo e à medida que o mercado evolui. Não temos a pretensão de criar um método, ferramenta, definitivo para o planejamento e construção de treinamentos. O design de jornada de aprendizagem nasce com um desejo sincero de contribuir para que o profissional de treinamento e desenvolvimento, o líder empresarial e o participante do treinamento compreendam seus respectivos papéis e responsabilidades para a sustentabilidade dos negócios. Aqui na Evoque, a gente gosta muito do trinômio: ensino, aprendizagem, resultado. A gente acredita que ele sintetiza o processo de ensino por detrás do design de jornada de aprendizagem. O trinômio relembra constantemente todos os envolvidos no processo, o que deve ser feito e o porquê estamos fazendo o nosso trabalho. Eu quero destacar essas palavras: todos os envolvidos, pois é importante lembrar ao profissional de treinamento e desenvolvimento, interessado na aplicação do método, que ele não é o único envolvido no processo com responsabilidades. Dentro do método Design de Jornada de Aprendizagem, a gente reconhece 3 papéis a serem encarados com seriedade para a construção e realização dos treinamentos, orientados para o resultado de negócio. Por costume, nas organizações, os papéis trazem no elenco o aplicador do método, normalmente representado pelo profissional de TI/D ou outro profissional da área de gestão de pessoas, o solicitante do treinamento, o papel representado pelo líder da área que demanda o treinamento, e ele pode ser de qualquer área de negócio, e o participante do treinamento, o papel do colaborador que será treinado. Como em outros métodos, ter clareza sobre quem vai fazer o quê, por que vai fazer, quando vai fazer e onde vai fazer é de vital importância para que cada um cumpra com as suas responsabilidades. Dentro das organizações, as solicitações de treinamento são feitas à área de treinamento e desenvolvimento pelos líderes de cada setor. Depois da solicitação feita, não raramente esses líderes magicamente desaparecem do processo. Esperam que o colaborador retorne para a sua área após o treinamento e transformados de maneira milagrosa. Outras vezes, esses mesmos líderes resistem para liberar o colaborador para o treinamento, alegando que o treinamento é só mais do mesmo e que o afastamento do colaborador vai impactar na perda de produtividade, o que significa perdas para ele. O irônico é que cabe ao profissional de treinamento e desenvolvimento treinar o colaborador para que este mesmo líder seja capaz de bater as suas metas. O colaborador, por sua vez, nem sempre é prestativo ao convite. Participa do treinamento às vezes de má fé, por não entender e compreender que todo o treinamento, quando planejado e executado de maneira adequada pelo profissional de treinamento e desenvolvimento, também é um investimento da organização na sua carreira. Por último, o profissional de TI/D assume um papel paternalista em relação ao colaborador. Tenta facilitar ao máximo a vida dele. Ignora a importância do erro no processo de aprendizagem e deixa de aplicar diferentes níveis de avaliação dentro do treinamento. Deste modo, a mensagem passada é que o conteúdo do treinamento é meramente protocolar e que não é responsabilidade do colaborador aplicar na prática o que ele aprendeu. Se isso não acontece na empresa onde você trabalha, eu quero te dar os meus parabéns. A sua empresa está entre os 7% das empresas que sabem usar o conhecimento como um diferencial competitivo de mercado. Mas se você é como os demais mortais, tem o desafio pela frente de mudar para melhor o cenário da sua organização. Feita essa introdução, eu acredito que a gente já tem subsídios suficientes para acessar as ferramentas do design de jornada de aprendizagem. Como eu disse anteriormente, ela é composta por 3 quadros e agora a gente vai aprofundar cada um desses elementos. O primeiro dos quadros do design de jornada de aprendizagem é o quadro de resultados. Ele serve para que você tenha uma visão mais pragmática sobre o que você deve entregar para dentro da sua organização. A primeira parte do quadro, necessidades de negócio, traz 2 perguntas. A primeira delas, a demanda tem origem emergencial, LNT ou planejamento estratégico? Ela impacta pessoas, processos, clientes ou resultados financeiros. Se a sua demanda tem origem emergencial, é provável que seja um treinamento de apagar incêndio. Gente, isso acontece e faz parte do dia a dia. O problema pode ser se você só faz treinamento para apagar incêndio. Então significa que não tem um planejamento suficientemente bom para que a área de treinamento possa começar a se tornar um pouco mais estratégica. Já se ela tem origem numa LNT, no levantamento de necessidade de treinamento, significa que o teu departamento está mais organizado, está mais estruturado e que a empresa começou a ver o treinamento como uma ferramenta interessante para dentro do negócio. Já
se o treinamento tem foco no planejamento estratégico, significa que nesse momento você está começando a olhar para o futuro da tua organização. Então, você pode estar começando a virar o ponteiro de uma área de treinamento e desenvolvimento mais delivery para uma área de treinamento e desenvolvimento um pouco mais estratégica. A segunda pergunta, ela é um desdobramento da primeira, pois no planejamento estratégico, com o uso das ferramentas de planejamento, por exemplo, a BSC, que é o Balance Scorecard, a área de treinamento pode começar a olhar para essas 4 grandes áreas de negócio: pessoas, processos, clientes ou resultados financeiros. Isso é muito importante, porque ao definir essas áreas, você também vai poder começar a utilizar de forma estratégica dentro do planejamento aqueles indicadores chaves de performance, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Já em evidências de mudança, são 2 as perguntas que também vão nos auxiliar. Quem prova que as necessidades de negócio foram atendidas? É o líder que vai trazer essa informação para você? Depois que o treinamento acabar, ele que vai te dar um feedback dizendo que realmente o resultado foi obtido? Quais são as evidências que comprovam que as mudanças realmente aconteceram? O que vai estar acontecendo dentro da organização depois que o treinamento terminar e for um sucesso? Quando a gente olha para o quadro de resultados, nós temos um depara, um antes e um depois. Obviamente, isso não é suficiente para a gente conseguir planejar um treinamento. Então, esse quadro agora vai ser explodido e vai ser dividido em vários elementos. Vamos então ao quadro de planejamento. Estamos no quadro número 2. O quadro de planejamento. Você pode ver que ele é um pouco mais complexo do que o primeiro quadro. As informações que nós temos no quadro de resultado, elas também estão presentes, mas agora uma está no começo do quadro e outra está na parte final. Por que isso acontece? Porque entre a visão de necessidade e a visão de futuro, vários elementos vão compor a nossa trajetória de planejamento. E agora a gente vai estudar eles de maneira mais detida. A primeira coluna nós chamamos de coluna de negócio. A segunda, a coluna do participante. A terceira, a de aprendizagem. A quarta, a coluna da prática. A quinta, a da mudança. E a última, a de aprendizagem continuada. Em necessidade de negócios, nós reproduzimos os mesmos cartões que a gente fez no quadro de resultados. Mas, na sequência, a gente precisa estabelecer quais são os indicadores ou percepções que justificam a realização de treinamento. Quantas vezes você, na sua organização, teve que construir um treinamento só porque alguém pediu para você construir? Às vezes, os treinamentos são feitos conforme esse critério, mas não justificam o investimento a ser realizado. Então, desse modo, quando você indica quais são os indicadores, você pode correlacionar a tomada de decisão da construção de um treinamento com o indicador-chave de performance, que deverá ser impactado ao término desse treinamento. Já na coluna do participante, nós precisamos coletar as informações de quem é o participante, quais são as características peculiares de quem fará esse treinamento. Sob risco de que, se nós não identificarmos quem é o participante, talvez não sejamos capazes de falar a linguagem dele. E o público varia muito. Perfis de aprendizagem, características geracionais, geração X, Y, baby boomers. Hoje, no ambiente de trabalho, nós convivemos com diversas gerações. Mas é importante a gente saber quem nós vamos alcançar, porque, afinal de contas, as ações são personalizadas. A segunda pergunta da coluna participante, a gente precisa descrever quais comportamentos o nosso participante precisa ser capaz de realizar melhor ou diferente quando o treinamento acabar. Na terceira coluna, a coluna de aprendizagem, agora nós vamos listar os conteúdos que deverão ser ministrados para os nossos participantes. A primeira coluna da coluna de aprendizagem traz o questionamento. O que deve ser ensinado para que o participante seja capaz de realizar melhor ou diferente quando o treinamento terminar? A segunda serve como um critério de corte. Afinal, os conteúdos que foram elencados atendem às necessidades de negócio? São capazes de alterar os comportamentos dos nossos participantes? Caso aquilo que você listou enquanto conteúdo não for capaz de atingir esses 2 objetivos, por favor, corta isso. Afinal de contas, a gente está cheio de treinamento sucata que às vezes não entrega nada do que a gente precisa para dentro do negócio. A quarta coluna, a coluna da prática, traz 2 campos. O primeiro deles são as evidências de aplicação prática. Quais ações confirmam que o participante está praticando o que foi ensinado? Aqui o intuito é você olhar para o dia a dia de trabalho e elencar as atividades aonde o conteúdo que foi ensinado vai impactar diretamente. Com isso, você começa a fazer uma correlação
entre o conteúdo ensinado e a realidade prática. Aqui a gente está fazendo valer os 70, lá do 70, 20 e 10. Já na segunda parte da coluna da prática, nós temos o item Apoio à Prática. Como a gente vai ajudar o participante a praticar o que ele aprendeu? Que materiais nós vamos oferecer? Aqui entra o que é conhecido no mercado como Job Aids, ou materiais de consulta. É importante que quando as dúvidas surgirem e pessoas mais experientes não estiverem presentes para tirar as dúvidas dos colaboradores, eles tenham à mão materiais que vão efetivamente ajudá-los para eles recuperarem o conteúdo da aprendizagem e transformarem a aprendizagem em prática. A segunda pergunta do apoio à prática serve para a gente lembrar que os líderes são tão responsáveis quanto nós pelo processo de aprendizagem. Agora, eles estão preparados para executarem essa tarefa? Caso não estejam, a gente sugere fortemente que você faça um novo treinamento, agora com foco na sua liderança. A penúltima coluna é a coluna das evidências de mudança. Aqui, os cartões que foram elencados no quadro de resultado estão novamente presentes. A ideia é que você possa revisar todo o seu planejamento e confrontar com as evidências de mudança desejadas. Caso não atendam, por favor, reveja seu planejamento. Caso elas estejam ok, você pode já passar para o próximo passo. A segunda parte da coluna de evidências de mudança traz como as ações serão divulgadas para dentro da organização. Nós não estamos falando aqui da mera documentação dos resultados obtidos, mas efetivamente de como a gente vai comunicar para dentro da organização os resultados obtidos com o planejamento e execução de um treinamento. A gente gosta de brincar aqui que é a hora de cacarejar. É hora de mostrar que a área de treinamento e desenvolvimento, ela traz sim resultados para dentro da organização. Afinal de contas, quando a maré está baixa e a crise bate no mercado, normalmente é a área de treinamento que sofre os primeiros cortes. Então, é muito importante nós mostrarmos para o nosso board, para os nossos líderes, o quanto a área de treinamento pode contribuir de maneira efetiva para dentro da organização. A última coluna do quadro de planejamento é a coluna de aprendizagem continuada. Aqui eu quero fazer um recorte e fazer um convite para você assistir o vídeo do Rodrigo Demo, onde ele fala sobre tendências de aprendizagem. É importante que, além das atividades mais estruturadas, ou seja, o treinamento propriamente dito, a gente possa planejar alguns objetos de aprendizagem que possam ser ofertados ao colaborador, para que ele leve para o dia a dia esses conteúdos e possa continuar aprendendo, mesmo depois que as ações estruturadas terminarem. A tendência na área de treinamento e desenvolvimento é que a aprendizagem comece a ser menos formal e passe a ser algo do dia a dia do teu colaborador. Desse modo, você desenvolve uma cultura de aprendizagem significativa na sua organização. O terceiro e último quadro do Design de Jornada de Aprendizagem é o quadro da jornada de aprendizagem. Nele, você vai fazer um verdadeiro design thinking, pensando em todas as etapas do treinamento. Na primeira parte dele, a gente traz um repertório de soluções educacionais, que são uma série de soluções que podem ser utilizadas no seu planejamento. O planejamento ele foi feito, você sabe os conteúdos e agora você precisa estruturá-los numa linha do tempo, pensando no treinamento em antes, durante e depois. Da mesma forma, ele é dividido em 3 níveis, 70, 20, 10. Nesse cenário, você vai elencar as atividades de sala de aula ou de sala de aula invertida que podem ser utilizadas como forma mais estruturada de treinamento. A segunda, dos 20%, todas as interações com o facilitador, especialista, a pessoa mais competente que você tem aí à mão para trazer essa informação para o teu colaborador. E por último, você deve identificar todas as atividades do dia a dia da tua organização que podem ser correlacionadas com a aprendizagem desse treinamento. O que significa que nós vamos fazer um link direto entre a aprendizagem e o dia a dia prático do teu colaborador. O objetivo é você trazer o colaborador do início dessa jornada até o término, construindo uma aprendizagem efetiva e significativa. Nós sugerimos fortemente que dentro dos cartões de cada uma das atividades, você elenque o que vai ser feito, quem fará isso, como será realizado e quando isso será realizado. Pois desse modo, você consegue estruturar o design thinking do seu treinamento. Relembrando as nossas premissas de que todo o processo ele deve ser intuitivo, ágil e completo, de que toda aprendizagem deve ser orientada para a prática do colaborador e que todo o conteúdo deve ser orientado para os resultados de negócio. O intuito do quadro de jornada de aprendizagem é que você tenha, ao término da sua construção, uma visão de linha do tempo, onde todas as ações do seu planejamento vão estar dispostas, atendendo os critérios 70, 20 e 10, pensando em antes, durante e depois do treinamento.
Com o design de jornada de aprendizagem, nós queremos trazer para o mercado de treinamento e desenvolvimento uma ferramenta onde você possa efetivamente aplicar no seu dia a dia e estamos aqui, de coração aberto, pronto para ouvir os seus feedbacks. Obrigado e até mais!